E hoje, cara, é o seguinte, nós vamos falar com o olha só que honra, né? A gente falar com o vice-presidente do Grêmio, um cara que tá aí ajustando as coisas do Grêmio, cara. Eu tô gostando demais dessa nova gestão, eu já vivo elogiando lá nas minhas redes sociais, o pessoal fala que eu tô até puxando um pouquinho, mas é porque, cara, tá bom. Quando tá bom, exatamente. Né, o que eu vou fazer? Eduardo Schumacher, muito obrigado aí pela presença no Papo Copeiro, cara. É um privilégio aqui estar com vocês. Boa noite a todos ouvintes aqui, espectadores. Eu vi que muito obrigado pelo convite. Inclusive, estou trazendo aqui um abraço para vocês do Guilherme Araújo. Grande Guilherme. Vale, Guilherme. Disse, manda um abraço lá pros guris. Os guris são muita ponta firme com a gente. Então, um abraço aqui do Gui, que é nosso assessor de imprensa lá do Grêmio. E é um privilégio estar aqui falando com vocês sobre Grêmio. A gente pode aí falar sobre os assuntos aí que me dizem respeito, falar um pouquinho de futebol, mas eu vi que vocês falaram que o Lelê teve aqui Teve, Colorado. É o nosso quadro Papo Copeiro com o Rival. Aí o Lelê, ele é meu cliente, né? Olha só. Ele é meu cliente. E quando eu fiz 50 anos, agora eu tenho 52, quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma festa. E falei pra ele, Lelê, vou fazer uma festa. Daí ele disse, vou te dar de presente, vou tocar na tua festa. E ele foi o DJ, de fato, da minha festa, né? Que legal. Olha só. Sim. E aí, o pessoal da Geral, junto com o meu compadre, o Fabrício Fontanella, que hoje é diretor de futebol feminino lá do Grêmio, eles me deram de surpresa a chegada da banda da Geral no meu aniversário, que eu nem sabia. E o Lelê lá. Caramba, cara. E o Lelê tava botando som. Quando entrou a banda assim no salão. Cara, daí um outro parceiro pegou a cara dele assim. E esse vídeo viralizou. Caramba. Acabou caindo lá no programa que ele tem na Atlântida. O Bola nas Costas. Bola nas Costas. Os caras pegaram no pé dele, foi muito legal. Quero deixar um grande abraço aqui pro Lelê. O Lelê é um baita cara. Cara, gente boa. Gente finíssima. Ele teve no Papo Copeiro, daí até o pessoal lá do Bola nas Costas, ele começou meio a defender o Grêmio do nada, assim. Aí o pessoal começou a pegar no pé dele, que ele, tu foi no Papo Copeiro, mudou alguma coisa? Fizeram lavagem cerebral. Né? Imagina os cortes. Foi bom. Não, e foi bom porque ele tem muita coisa de música. Né? Nossa, empresário do Cachorro Grande. Cara, ele é uma enciclopédia. Eu conheço o Lelê, eu tenho 52, devo conhecer o Lelê há uns 30 anos. E há 30 anos ele trabalha com música, cara, e coleciona, entende. É um cara que entende de música, não é que ele acha, ele sabe de música. Levantou muito rock gaúcho, muito. Mas vamos falar do nosso Grêmio. Vamos falar do nosso Grêmio. Eduardo, conta pra gente primeiro, cara. Por que esse desafio de ser vice-presidente do Grêmio? Como é que foi a tua história até chegar a ser o vice-presidente do Grêmio? Conta pra nós. Vamos lá. Eu acompanho o Grêmio, né, minha vida inteira. Me lembro de gremismo mesmo, meu. Foi em 83, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores pela primeira vez. Ali eu me lembro muito do meu gremismo. Eu tinha naquela época 9 anos e a partir dali, na minha rua, eu morava na Zona Norte, ali perto do Sarandi, no Parque São Sebastião, e havia sempre uma rivalidade entre Grêmio e Inter. Nós tínhamos um campinho de futebol lá. E o campo de futebol se chamava Beira Mato, porque ele era no beira do mato. Então a gente tinha Grenal direto nesse campo. Que legal. E eu gostava apesar dos caras da minha rua fazerem parte do time colorado, eu gostava de jogar com o time do Grêmio. E a partir dali eu comecei a me entrosar com esses gremistas e comecei a virar gremismo. E o meu gremismo começou a aflorar a partir dali. Só que eu morava na Zona Norte e confesso que a gente era de uma condição econômica mais rasa, assim, mais baixa. Meu pai era taxista, nós éramos 3 irmãos. E meu pai não era muito fã de futebol. Meu pai sempre na correria da vida e ele não era. Então ele nunca me levou num estádio de futebol. E na Copa do Brasil de 89, eu tinha um amigo meu, o Márcio Matos, que deve estar nos ouvindo aqui agora. O pai dele que levava a gente no estádio, levou a gente nessa final. E, cara, a partir dali eu virei gremista, comecei a acompanhar o Grêmio. A gente pegava ônibus, não tinha dinheiro para passar por baixo da roleta para ir até o Olímpico ver o Grêmio treinar.
comecei a acompanhar o Grêmio, comecei a ter uma condição financeira um pouco mais favorável, e aí eu consegui acompanhar o clube. Até que a gente, quando o Grêmio se mudou ali para o Maitá, a gente montou uma sede, junto com alguns amigos. Na verdade, meus amigos montaram e me convidaram para fazer parte, que é a sede 1903. Que é uma sede que tem muito gremismo lá. Lá se vive muito a cultura de Grêmio. E essa cultura de Grêmio é muito enraizada ali. E a partir dali, conheci outros gremistas que já se envolviam na política do Grêmio. E eu fui convidado a participar do movimento Vem Pro Grêmio. Comecei a participar do movimento. Dentro do movimento, eu fui convidado a participar no Departamento de Responsabilidade Social. Foi meu primeiro contato com o mundo interno, vamos falar assim, do clube. Logo depois eu passei a concorrer para o conselho, entrei dentro do conselho, nossa chapa conseguiu se eleger, e dentro do conselho eu comecei a fazer uma caminhada dentro do conselho, mais ativa. Eu sou uma pessoa que eu não participo só por participar, eu gosto de ser envolvido. envolvido. Dentro daquela metáfora do omelete, eu não sei se vocês conhecem da metáfora do omelete, que é o seguinte: dentro do omelete existe a galinha e o porco. Um tá envolvido, que a galinha apenas põe o ovo. O porco tá comprometido, porque tem que dar um pedaço dele pro bacon. Do omelete, né? Faz sentido. Então eu gosto sempre de ser o porco naquilo que eu faço. Então eu me comprometo com o que eu faço, e a partir que eu entrei no Conselho Deliberativo, eu já comecei a me envolver com o Conselho. Na época, o presidente Bugim me convidou a fazer parte de uma comissão, que é de reforma estatutária, que tem a ver com a minha profissão. Eu sou advogado. E a partir disso, eu comecei a participar bastante da comissão. Daí o presidente Bugim me convidou para ser presidente dessa comissão. Eu fui presidente dessa comissão no último ano. E a partir dali, eu comecei a me envolver muito com os entes políticos. A gente concorreu em 2022, participei ativamente na campanha Dodorico de 2022. Naquela época, eu fiz toda a parte jurídica da campanha, eu era o advogado da nossa chapa. Infelizmente, a gente não ganhou aquela eleição, perdemos para o Alberto Guerra. E mesmo assim, a gente continuou unido. Vamos dizer assim, aquele grupo de movimentos que tinham feito aquela composição continuou nos 3 anos unidos. A partir disso, a gente veio para uma nova eleição. Nessa nova eleição, eu fui convidado novamente a ser o corpo jurídico da eleição, que eu fiz. Eu fui o corpo jurídico novamente. Em meio a essa eleição, surgiu o Marcelo Marques. Na época, o Marcelo Marques me convidou a ser o diretor jurídico dele. Pessoalmente, me convidou para ser o diretor jurídico do Grêmio naquela época. Quando o Marcelo Marques saiu, algumas composições para vice-presidente foram alteradas. E nesse meio tempo, o presidente Odorico Roman, junto com o Celso Rigo, pessoalmente, me convidaram para ser vice-presidente. Entendeu? Tu entrou. Aí eu entrei, Entendi. através do convite do Celso Rigo e do Odorico. Que lembro. Então, aceitei, né? Isso não é um convite, né? É uma convocação. Imagina. E estamos lá trabalhando bastante naquilo que eu entendo dentro da minha área técnica, que é a área jurídica. Eu trabalho bastante com a área jurídica do clube. O presidente, apesar de estatutariamente o Grêmio ele não ter a divisão dos vice-presidentes, nós somos 6 vice-presidentes, ela não tem uma divisão por segmentos, como era anteriormente, como alguns clubes têm. Por exemplo, vice-presidente jurídico, vice-presidente de marketing, né? O Grêmio não tem isso estatutariamente. Mas o presidente, para não dar conflito entre os vice-presidentes e para ele se valer da expertise de cada um que tem lá, ele praticamente segmentou as vice-presidências, né? E eu fiquei com a parte jurídica e na parte contratual, assim, tenho mais esse trabalho, uma parte um pouco na área de gestão, em alguma coisa eu sou consultado, ou
às vezes até um pouco metido, vou me metendo um pouco, tentando ajudar, e o presidente é uma pessoa muito permeável, é um homem fenomenal, não é porque eu tô na frente das câmeras, mas eu sempre falo isso, que eu aprendo muito com a gestão do presidente. Aquele modo low profile, ele consegue encantar e ele consegue agregar e administrar, ele vai indo dentro daquela, vamos dizer, daquela calmaria dele, ele consegue levar as situações, às vezes, muito complexas de uma forma tão suave que parece que aquilo não é um problema, sabe? Legal isso. Ele tá sendo muito, assim, muito positivo o trabalho com o Odorico. Cada vez que a gente trabalha, que a gente conhece ele, mais eu admiro o Odorico. Mas que legal tu colocar esse lado do Odorico pra nós também, né? Porque estar no Grêmio já deve ser uma loucura. Já deve ser, sei lá, pressão, deve ser muita gente. E ter um presidente assim que seja calmo, que saiba administrar. Às vezes o pessoal quer um energético, mas às vezes não é necessário pra isso, né? Pra estar nesse cargo, não é o cara que vai lá e vai chutar a porta, né? Às vezes é muito mais importante ter esse cara como o Odorico, de repente, administrar tudo, né? Eu vou te dizer uma coisa, quando a gente assumiu em novembro o Grêmio tinha um passivo ali. Tanto é que nesses 100 dias agora de gestão, a gente já pagou 100 milhões em dívidas que estavam, assim, batendo a nossa porta e praticamente inviabilizando o clube. E a gente conseguiu transpor esse primeiro desafio graças ao presidente. E o que eu ia falar para vocês, naqueles primeiros 30 dias, quando eu vi aquilo ali, eu digo assim, e agora? E agora? Eu não quero falar em números, porque eram números bem expressivos naqueles primeiros 30, 60 dias. E o presidente calmo. Não, vai dar tudo certo, vai dar, a gente vai conseguir aqui, assim. E o presidente, ele tem essa qualidade, que eu admiro muito, porque eu não tenho. Eu não tenho, eu sou mais enérgico, Chuta eu a sou porta. enérgico, eu sou mais reativo, e eu tô aprendendo muito com ele nessa forma. E o que também nos deu muita segurança nesses primeiros momentos ali foi o Alexandre Leitão, né? O Alex Leitão. A experiência dele contou muito. É uma pessoa também que eu admiro muito dentro do Grêmio. Também recém tá começando o trabalho e ele já tá fazendo bastante dentro do Grêmio. Claro, a gente tem, como eu disse, a gente tem agora 100 dias apenas de uma gestão, Imagina. né? Mal Muito começou, pouco. é muito pouco. É muito pouco. E a gente tem um projeto longo. Não digo que o projeto vai ser todo o que a gente vai tocar,